Hoje a gente vai falar sobre liberdade, né? Porque todo mundo quer essa tal liberdade. Mas essa liberdade tem um preço e um peso. Vai ficar o trava-língua a live inteira. E eu quero que você entenda que você vai ter que... Ou você paga, ou você não é livre. Porém, não ser livre também tem suas vantagens, tá? E a gente vai falar sobre isso. Não tô falando que é o caso, não, mas que você deve querer isso, mas existe essa possibilidade. E aí o que acontece é que a liberdade, o caminho da liberdade, ele não é cheio de prazer e beleza, sabe? Tipo Cinderela, né? Mas só da parte que a Cinderela já tá com o príncipe. Não é assim. Tem um caminho difícil. E esse caminho, e é por isso que eu resolvi falar sobre isso hoje, esse caminho, tem muita gente que acha que ele vai ser feliz e que ele não vai ser solitário. E teve alguém que me perguntou assim, quando que eu passar essa solidão de ter tomado a iniciativa de ser livre? Não se preocupa com isso. Isso é uma preocupação de quem ainda não largou, porque isso é fato. Vai ter solidão. A solidão não precisa ser algo ruim, mas existe, né? Você vai se sentir mais só nesse caminho, porque não vai ter muita gente te apoiando, não vai ter muita gente se apoiando, né? Se ajudando mutuamente. Isso é muito dos fracos. Os fracos é que precisam de apoio, motivação, entendeu? Então, quanto mais livre você tiver disso, mais, de fato, liberdade você tem. Só que a prisão, gente, ela não é tão ruim assim. Porque a gente imagina prisão o quê? Vamos botar aqui um caso, né, horrível. Uma mulher apanhando do marido e sendo humilhada, sendo machucada, inclusive fisicamente, torturada e tal. Mas nem todo mundo tá nessa situação. Nem todo mundo. Às vezes você tá num casamento que é pesado, ou às vezes, mas não tem essas coisas todas. É difícil porque você não é feliz, nem um pouco. Mas aí você não larga esse casamento. Você, por exemplo, empurra com a barriga, passa por cima, faz coisas erradas também, teoricamente erradas com o outro. Você vai empurrando. Sabe por quê? Porque no fundo, sabe que a liberdade, ela é solitária. Ela é solitária. Você pode falar assim, se eu separar, é isso que vai acontecer, né? Vamos ser sinceros. Vai ficar por um tempo, pelo menos, sozinha. Você vai ter dúvidas sobre o que você fez é certo. Por isso que tem tanta gente que ou não separa e fica traindo, ou que até separa, mas que essa pessoa não fica sozinha 15 dias. Eu conheço gente assim. Se vocês conheçam, me sinalizem aí através do coraçãozinho, deem coração. Eu conheço gente que não fica. Tem gente assim que eu nem sabia que tava mal e já aparece com outra pessoa. E às vezes nem é a primeira, já é outra. E essa pessoa vai escalonando para baixo, né? Eu não sei se dá para dizer isso. O fato aliás, ela não tá escalonando, ela tá indo no tobogã, né? Toda a vida, porque ela só tá piorando os critérios dela. Então, assim, ela pega um ruim, depois ela vai piorando, até que ela chega num cara absurdamente inaceitável pro que ela, teoricamente, poderia querer. Então, se você fizer isso, você nunca vai ficar sozinha, né? Hoje, deve ter gente querendo namorar com você agora, por exemplo. Deve ter. Mas, e aí? É o tipo que você quer? É ele que você quer? É o homem de valor? Duvido. Porque se as pessoas comumente se apaixonam por outras que nem tem valor, só pela sua carência, imagina um cara de valor. Então, ser apaixonado sem você tá. E não deve ser essa busca mesmo. Mas tem gente que tá tão preso nessa escassez, que tipo assim, tem gente que fala aqui pra mim, o meu marido, ou o cara que eu tô, o meu namorado, ele gosta tanto de mim, mas eu não gosto dele. Tá, então termina. Não... mas eu tenho pena. Mas eu não vou achar alguém assim. E eu sei disso porque eu já estive nesse lugar. É muito triste. É muito triste você, às vezes, com 20 e poucos anos, que era o meu caso, com medo de ficar sozinha, né? E hoje, com muito mais idade, eu tenho muito mais liberdade e felicidade em estar só. Porque
porque eu aprendi de verdade a lidar com isso. Eu não só elaborei, eu realmente me transformei, principalmente nesse sentido. E se a gente não fizer isso aí sabe, gente, é questão de sobrevivência, no mínimo, porque senão você fica lá, catando lixo, comendo bosta. É isso que acontece normalmente. Se você não quer mais isso, comer cocôs, que são as pessoas de baixo valor, ou pessoas que são até ruins para você, né, e ao invés disso, né, tem gente como tem muita gente que faz, tá lá, comida estragada, e a pessoa fala, não, mas isso é gostoso assim, é só botar um salzinho, não, a gente bota um azeite, melhor, é comida estragada, do mesmo jeito. Então, quando você pode ter abundância, e você escolhe as migalhas, a coisa estragada, é porque, na verdade, você tá muito mais pra coisa estragada do que pra filé mignon e banquete. E é importante que você tenha essa consciência, né? A liberdade, ela tem um preço, esse preço não é fácil de pagar. E é por isso que a maior parte das pessoas desiste. Tem muita gente, por exemplo, que chega aqui para conquistar um cara, entende o preço, entende o valor da liberdade, porque eu falo isso o tempo inteiro, vocês sabem disso. E depois elas vão embora, elas não aguentam, elas param de seguir. Porque é muito pesado para a maior parte das pessoas ser livre. Ninguém que você conheça, por exemplo, além de você, provavelmente está nessa. E é por isso que a gente tem que se desfazer dessas amizades e fazer outro ciclo de amizades. Outro. E não ter medo, ter uma nova rede. O que acontece é que as pessoas têm tanto apego até a amizade. Ah, mas ele foi meu amigo em 1995. Cara, tem que saber elaborar isso também, passar por cima. Não quer dizer que você vai tratar mal, mas quer dizer que você precisa ocupar melhor a sua vida com pessoas que estão acima de você. E isso vai te fazer ser melhor. O preso, né, o encarcerado, o infeliz, ele vai ficar procurando sempre assim, né, conforto nas pessoas. Ah, eu tenho que cuidar para que cuidem de mim. Eu tenho que tratar bem para que me tratem bem. Eu tenho que dar para que me deem também. Só que a vida, bebê, não funciona assim. Não tem essa de você fez bem, você vai receber o bem, você fez o mal, você vai receber o mal. Vocês sabem que não é assim. Pelo menos não aqui, em vida, né? Talvez você acredita em alguma coisa, no transcendental e tal. Mas aqui não é assim. Então aqui, a lógica não é exatamente essa. Por mais que você queira acreditar nisso. Nem para as religiões isso é verdadeiro. Porque nas religiões você vai ter o pagamento pelo que você fez de bom lá na outra vida. Então, o que você deveria fazer, pelo menos a princípio, é fazer o bem para você nesta vida. E não nenhum tipo de sacrifício esperando retorno, principalmente dentro da mesma vida. Ok? E aí, as pessoas acham assim, eu faço, então, eu gosto, quando eu gosto eu trato bem, quando eu gosto eu faço tudo pela pessoa. Isso não faz com que a pessoa faça por você. Por isso que a boazinha sempre se dá mal. Porque a boazinha, ela não oferece risco, ela oferece favor. Entende? Que é a mentalidade do escravo, né? Eu vou fazer isso para ver se ele gosta de mim. Eu vou fazer aquilo. Até um lado mais sofisticado disso é assim, eu vou aprender essas coisas para ele gostar de mim. Toda vez que você fizer isso, você vai se ferrar, tá? Porque eu não vou dizer que seja impossível, não. Mas para você chegar nesse nível, você antes tem que ter um desenvolvimento e uma capacidade de conquista geral muito maior. No mínimo, carisma, charme, enfim, e intelectualidade. Então, foca mais nessas habilidades do que em conquistar uma pessoa. E conquistar uma pessoa sempre é a mentalidade do fraco. A pessoa forte, a pessoa livre, ela não quer conquistar uma pessoa, ela quer conquistar o mundo. E para vocês verem como isso é verdadeiro, por exemplo, os animais que vivem em bandos e que têm líderes, por exemplo, aliás, quase todos assim têm líderes, né? O líder, geralmente é um só. O líder é o cara mais livre, certo? Mas ele também é o cara que mais corre o risco. O que é esse risco que ele corre?
é a capacidade. Por exemplo, quando chega um outro, sei lá, um predador ou uma ameaça, é ele que vai na frente. É ele que toma as decisões. Ah, também é ele que acasala, geralmente é. Mas ele também tem o preço por isso. E esse preço é alto. E você pode ter certeza que a maior parte dos outros machos, por exemplo, do bando, eles não querem pagar. Então, fica tudo certo. Eles não têm o privilégio de por exemplo, procriar, ou eles vão ser mais guardiões e tal, mas eles também não vão correr tantos riscos, ou vão correr menos riscos. Isso acontece aqui também. Por exemplo, o investidor que aposta alto, ele tem muito mais risco do que aquela pessoa que trabalha e ganha, por exemplo, um salário mínimo. Não tô dizendo que alguma é melhor ou pior, não, tá? Aí é cada um que vai decidir isso. E o julgamento faz parte, não tem problema. Inclusive, se prender essas coisas, aí nunca julgue, seja você mesmo. Isso é coisa de fraco. O forte, ele tá transcendendo, indo além disso. Então, assim, o cara que ganha o salário e tal, ele tem uma certa segurança ali, né? Ele sabe que ele, no final do mês, vai ganhar aquele valor. O investidor, o empresário, ele já não sabe, né? Porque ele depende de alguma coisa além para poder ter um retorno. E nem todo mundo está disposto a correr. Por isso que a gente tem muito mais funcionário do que patrão, tá? Sempre vai ter muito mais. Porque, mas tem herdeiro. Tá, gente, vamos pensar aqui nas pessoas que empreendem por elas, né? Que não são só herdeiras. Ou às vezes até herdeiros, mas herdeiros com talento. Então sempre vai ter mais, porque é mais arriscado. Ele pode perder e perder feio, tá? Claro que existem meios e métodos para ele se cercar e tal, tem seguros, mas ele tá sempre mais exposto, né, ali naquele negócio dele. Enquanto o empregado, que não é tão livre, também não tem tantos prazeres na vida. Por exemplo, receber um salário muito alto, tá? Veja bem, sempre o dono vai ganhar muito mais do que o melhor funcionário dele, tá? É assim que é. Quando você decide ser livre também, e é mais solitário, tem menos, né, menos patrões e menos pessoas que os compreendem. Quando você decide ser livre como mulher aqui, agora trazendo para nossa realidade, não que não sirva, né? Esse exemplo que eu dei serve muito. As mulheres que tiverem mais poder, que tiverem que forem mais independentes e tiverem mais as suas vontades sendo agradadas por outras pessoas, porque elas são mais fascinantes, elas se expõem muito mais. Não deixa de ser isso. Além disso, elas são solitárias e elas não veem problemas em serem solitárias. Na verdade, a solidão nunca é o problema. O problema é o significado que você dá para isso. Não, eu acho isso muito triste. Tem gente... na época que eu fui fazer faculdade, eu morei sozinha, né? Assim, eu tinha 17 anos. Em outra cidade e tal. Dependia ainda dos meus pais, mas fui morar sozinha. O fato é esse. Então eu tinha que me organizar e tal. E eu era adolescente. Eu tive vários colegas que estavam em situações parecidas, tiveram que morar em república porque não aguentavam ficar sozinhos, ou moravam sozinhos, ficavam mudando de república, a pessoa nunca estava totalmente satisfeita, e alguns voltaram mesmo para sua terra e não fizeram faculdade, pelo menos não longe, né, de casa. Então é assim, você pode ter a facilidade de ter, né, no caso, na minha época, de ter tinha gente que morava na cidade, né, então era muito mais fácil, ok. Mas pra mim não tinha essa facilidade. E aí eu tive que transcender. E era difícil alguns dias? Era difícil. Eu era uma menina, né? Mas eu aguentava. Meu objetivo era maior. E aí que tá. Isso eu tava... Na verdade, eu tava pagando, né? A minha liberdade futura. Com a minha profissão, que eu ia ganhar algum dinheiro com ela e tal. Então a gente... Primeiro... E aí é que tem uma grande sacada que eu quero falar pra vocês. A maior parte das pessoas acham assim: eu não consigo ficar sozinha, eu não consigo terminar com ele, eu não consigo fazer isso, eu não consigo nadar, eu não consigo sair sozinha, eu não consigo. E eu não tenho coragem, né? Só que, do mesmo jeito que eu falei da faculdade, que você passa 4, 5, 6 anos estudando, é assim que funciona esse caminho da liberdade. Você vai fazer os sacrifícios primeiro e o seu pagamento vai vir bem depois, entende? É como se você está trabalhando,
e você vai ter um retorno. Não vai vir, ai, comecei a fazer faculdade, então é tudo ótimo. Não. Tem gente que vai pra faculdade para brincar. Acontecia, mas aí já as notas, vai ver as notas que eu tinha, vai ver as notas que essas pessoas tinham. O prestígio com os professores e tudo mais. Porque eu estava muito focada em ser, em me formar. E assim, quando você faz, não porque é gostoso, mas porque você tem que fazer, porque você sabe que você tem, é o pragmatismo, e isso se paga, tem que se pagar, aliás, por muito tempo, até que você, por exemplo, nesse caso, você se forme, e aí você se formando comece a ter os lucros. E o que acontece com a maior parte é que, não, elas querem primeiro o lucro, o dinheiro, a glória e o trabalho depois. Só que elas não vão fazer trabalho, não fariam trabalho nenhum se fosse depois. Então, é primeiro o sacrifício. Lá na frente, a liberdade. Você pode, nesse caminho da liberdade, ter alegrias e satisfações? Pode. Claro que pode, né? Não vou dizer pra você, eu nunca saí nesses 4 anos lá que eu fiz de faculdade. Ai, nunca saí. Nunca me diverti. Saí, me diverti e tal. Mas isso não era rotina. Rotina era de estágio remunerado, estágio não remunerado, aula e tal. Então eram sacrifícios. E aí é assim que você vai viver. Só que esse caminho, por exemplo, era solitário, né? Como eu tô explicando para vocês, o meu era muito solitário. Eu, né, 17, depois 18 anos ali, morando em outra cidade, sem saber nada sobre a vida. Nada, gente, nada. Eu sabia como é que resolvia as coisas quando dava um problema e tal. E gente que passa a vida sem saber, né? E aí, eu tive colegas assim que se formaram e não entenderam o que estava acontecendo, né? E aí, por causa disso, me amadureceu muito em pouco tempo. E foi um amadurecimento não só... aliás, não foi fácil. Passei por muitas humilhações, muitas coisas horríveis, que eu não vou ficar falando, porque eu odeio ficar fazendo ódio à tragédia, mas que me amadureceram e me ajudaram. Só que eu não tinha essa compreensão. Eu fazia só porque eu precisava me formar. E assim que eu quero que vocês pensem também. Eu preciso fazer o que é necessário para ser livre, para ter poder, para ser assim, para ter isso, para ter aquilo. E não que vocês fiquem buscando satisfação, que é o que a maior parte busca. Por que, por exemplo, é tão difícil fazer dieta? Porque é uma vida de privação. Até você chegar, pelo menos até você chegar no peso. E você, muitas vezes, vai ver que quando você chegar no peso ideal, não vai parar o seu trabalho. A maior parte para, né? Seria aqui, falando para vocês sobre sedução, adaptando, seria o seguinte. Eu sei que eu tenho que ser livre para poder ser feliz com alguém. Tá. Aí a pessoa encontra alguém, ela ela encerra todo o desenvolvimento pessoal dela. Ela não quer mais ser foda. Ela só quer ali ter uma vidinha mais ou menos. Eu tenho várias seguidoras assim. Não, eu quero ser livre. Arruma um namorado, larga. Depois volta. Aí tem umas que, como participam muito, eu percebo. Aí eu falo assim, poxa, aconteceu tanta coisa. Mas eu tava namorando. O que tem a ver, gente? Quando você tá namorando, você larga seu desenvolvimento, fala, não, eu vou deixar aqui nessa caixinha. E depois eu vejo, que isso? Isso é um absurdo. É se deixar de lado, né? E se deixar de lado é sempre um erro. Sempre um erro. Porque, na verdade, o que tá acontecendo com essa pessoa que se deixa de lado? Ela tá atendendo o coração dela. E o coração é o órgão mais burro que você tem. Nem o seu fígado é tão burro quanto o seu coração, tá? O que é o ideal? É o cérebro. Quanto mais racional você for, menos você vai sofrer. E você não vai ter sofrimento? Vai ter sofrimento, mas ele é conciso, ele é focado, ele é rápido. Porque simplesmente você não está valorizando. E do mesmo jeito que eu lidei com essa solidão dessa forma, outras pessoas acharam uma tragédia, outras nem perceberam, entende? Então, quanto menos valor você dá para sentimentos, inclusive, mais forte você fica. E eu estou dizendo exatamente isso que você ouviu. Quanto menos sentimento você tiver, quanto menos... que é o apego? Vamos traduzir aqui? Menos apego, quanto menos crença você tiver, quanto mais... disposto você tiver a fazer, mesmo sem motivação, mais forte e mais coisa você vai conquistar. O céu é o limite para essas pessoas.
Só que não é confortável. A gente foi educado, afinal de contas, né? Menos de 1% da população é líder, o patroa, o chefe, né? A maior parte das pessoas são peões. Ai, mas eu trabalho, ganho bem pra caramba. Dependendo da função, é peão. É peão. E outra, tira você e bota outra e ponto, acabou. Você é substituível. E você não deve buscar reconhecimento. Ai, porque eu sou boa. Ai, porque não sei o que, agora me mandaram embora. Não, você tem que ficar porque você realmente é insubstituível. Não porque você quer reconhecimento para poder ficar. E aí que muita gente exatamente assim, se acomoda porque está no emprego, por exemplo, estável. Se acomoda porque está numa relação, por exemplo, casei. Né? Eu tinha uma amiga uma vez, eu já contei essa história aqui, que ela falava assim: Diele, eu tô gorda. Ela tava barrigudíssima. Aí eu falei: pô, Ana, tá barriguda, né? Aí ela: também tô casada mesmo, nem ligo. Então é exatamente isso. Ela, na verdade, ela estava preocupada. Ela sabia que a barriga dela estava muito grande. Mas mesmo assim, ela procura o consolo. O consolo eu tenho essa pessoa. E é por isso que muita gente, por exemplo, quando começa a querer separar, nisso que ela está pensando, se programando para separar, ou até ela se separa, logo depois vem uma solidão imensa. Ela acha o quê? Que ela vai sair no primeiro dia, sexo, drogas, rock and roll? Não é assim. Então vai ter noite sozinha, vai ter bad, vai ter. E aí o que ela faz? Ela volta pro carrasco dela, ou ela volta para aquela vidinha morna que ela tinha, que ela já achava até que ela era frígida, porque o sexo é uma bosta. Ou porque transa, porque tem que transar, porque pô, né, faz parte do casamento, burocracia. Tava no papel, praticamente. Quase assinei dizendo que eu ia transar sempre. E tem muita gente assim. É triste, né? Tem gente bonita. Uma vez eu conheci uma moça, eu fiz uma trilha com ela. Foi a única atitude livre que ela tomou na vida dela inteira, até onde eu sei. Ela era nova, assim, sei lá, na época agora ela tem mais, né? Ela devia ter uns 26, 25, 26 anos. E eu fui com uma galera na verdade, eu fui com mais um amigo e lá eu conheci a galera toda. Do Pico da Bandeira, né? Pra subir, que é o terceiro ponto mais alto do Brasil. E o primeiro da região sudeste, tá? Aí conheci ela no caminho, depois ela foi me contando. Ela era casada, o casamento dela era mais ou menos demais. Ela tinha um filho com ele e tal. Lá ela ficou com o guia. O guia era um gato, gente. Ela pegou o guia e tal, foi maravilhoso. Ele queria continuar o contato com ela e tal. Cara, chegou o ponto que a gente fez amizade, a galera, né? Chegou o ponto de um dia a gente foi na casa. Depois disso ela sumiu, ela não queria falar com a gente e tal. Não queria fazer, ela não dava mais aquela trela toda. Cara, a gente foi na casa dela. A gente descobriu onde era a casa dela. A gente foi lá no sábado, uma galera. E começou a buzinar na frente da casa dela. E aí a gente falou, esqueci o nome dela. Enfim. Fulana, vamos sair. Cara, eu acho que ela se escondeu, falaram que ela não estava em casa. Depois ela falou, me falaram que vocês foram lá em casa. Puxa, que legal. Por quê? A gente queria dar essa rede de apoio para ela, né? De que ela podia contar com a gente. Porque a oportunidade aparece para a maior parte das pessoas. E ela não saiu com a gente. Foi uma noite muito legal e tal. Mas ela não queria viver isso, né? Porque realmente era muito inseguro, né? Apesar dela não... Era muito seguro para ela. Por quê? Porque ela morava com os pais, o filho estava assistido. Não existia uma grande preocupação, assim, a não ser sobrevivência, digamos assim, né? Mas era mais confortável. E ela ficava o tempo inteiro, tô velha, tô gorda, E ela era gata. Tô velha, tô gorda, tô velha, tô gorda. O que acontece com essas pessoas? Elas vivem uma vida morna. E até na Bíblia tá lá, né? Deus vomitará os mortos. E é isso. A vida morna, ela é insuportável para quem tem fome de viver, para as pessoas verdadeiramente livres ou que estão nessa busca. E a morna é aceitável para a maior parte. Na verdade, provavelmente você que está me escutando aí, a sua vida é morna. Não tem... mas eu fiz uma viagem. Tá, uma viagem, não é o teu hábito.
Ah, mas eu me formei na faculdade. Mas isso não é a liberdade. Liberdade vai muito além, muito. Liberdade implica você realmente se comprometer com cada área da sua vida profundamente. E não, porque assim, na verdade, a gente se compromete, tá? A gente se compromete. Então, assim, se você é todo endividado, você se comprometeu com esse endividamento. Se você tem uma vida assim, só sofrimento com o homem, você se comprometeu com ser trouxa. Se você se ninguém te respeita, você se comprometeu em ser a boba que todo mundo faz o que quer. Entende? Ah, mas meus amigos aproveitam. Você se comprometeu com isso. Tudo que, como está instalado na nossa vida, a gente trabalhou muito para isso. E ser passivo também é uma forma de chegar nesse mesmo lugar. Então, se você não quer que isso aconteça, ou não aconteça mais, então agora é a hora de você acordar e começar a fazer tudo diferente. Não adianta você querer que faça só algumas coisinhas diferentes. Tem que ser uma mudança verdadeira, radical, profunda e sem buscar motivação nem nada disso. A liberdade, ela não é um caminho, ela não tem um caminho glorioso. Ela só vai te dar menos infelicidade caso você realmente esteja lutando por ela e preparado para ela. Entendeu? Então, pessoal, é isso por hoje.